Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Pinto e eu vou caminhar com vocês nessa trilha de conhecimento, nessa jornada de entender como lidar melhor com o tempo, como priorizar, como lidar com procrastinação, como produzir mais, isso em todos os aspectos da nossa vida, tanto profissional como pessoalmente. Afinal de contas, nós somos um só e temos uma coisa contagia a outra. Hoje a gente vai tratar do tema priorização e produtividade. São três temas que estão correlacionados, então a gente apresenta de início, vou trazer alguns conceitos e ideias para a gente dar início a essa jornada. Vamos lá? E eu começo fazendo algumas perguntas aqui. Quanto tempo eu ainda tenho? O tempo que eu já tive, usei bem? Essas são perguntas que a gente faz muitas vezes para nós mesmos. Porque em falar de tempo é, sobretudo, falar sobre a cessação do tempo. É falar que momento que o tempo acaba. E quando a gente extrapola isso para várias coisas, a gente chega no limite lá. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo vai me acabar? Então, acabar de falar de tempo é, de alguma forma, falar sobre a própria mortalidade. E é muito louco isso, porque no fim das contas, não tem nada mais difícil do que falar de algo do que a própria destruição. Mas aí vem o pulo do gato. Quanto maior a montanha, mais bonita a vista, né? Quanto maior o desafio de algo, mais valoroso é o resultado da superação. Em outras palavras, se aprendermos a enfrentar o tempo lucidamente, o que não podemos enfrentar? Se conseguirmos superar o medo de todos os medos, o que não conseguiríamos superar? Aí você fala, nossa, Rodrigo, pesado, hein? Começou batendo forte, né? Na verdade, porque o tempo é uma coisa muito séria. O tempo é o que nós temos, né? O que é a gente? A gente é tempo, é uma pequena passagem. E a gente quer fazer o melhor que puder nesse pequeno tempo. E essa é uma decisão bem macro e a gente vai descendo por foco. Toda escolha que a gente fizer vai, em algum grau, passar por essa discussão do que eu faço. Se eu faço A, eu deixo de fazer B. Se eu faço B, eu deixo de fazer A. E é o que a gente entra no nosso primeiro conceito de hoje, que é o tempo como um recurso escasso. Nesse aspecto, tempo é dinheiro. Não aquele assim, eu tenho que trabalhar o tempo todo, se eu não estou ganhando dinheiro, eu estou perdendo tempo. Não, mas mais no sentido que as regras são mais ou menos as mesmas. Ele é um recurso escasso, uma quantidade finita. Se eu uso em A, eu não consigo usar em B. Se eu invisto tempo em tal coisa, eu não vou conseguir usar em outra coisa. Beleza? Como assim? Vamos falar um pouco assim de dinheiro. Quanto que é muito dinheiro? É R$1.000. É R$1 milhão. É R$1 bilhão. Bastante, né? Isso aí. Tem pessoas que vão conseguir pegar um pouquinho de dinheiro que tem e vão saber investir, vão alocar direito, vão extrair o maior valor que puderem daquilo. Aquilo vai crescer, vai ser bom. Já tem outras pessoas que não. Que não importa quanto dinheiro eles têm, eles vão gastar tudo. Se eles ganham 5, eles gastam 5. Se eles ganham 10, eles gastam 10. Se eles ganham 20, eles gastam 25. E aí, quando a gente chega à conclusão de que é importante pensar na quantidade, mas existe um outro fator muito relevante por trás disso, que é aquele que possui a quantidade. E tempo? Tempo é a mesma coisa? Quanto é muito tempo? Aí a gente vai ver que a resposta não está no tempo em si, na quantidade do tempo, mas sim naquele que faz uso do tempo. Show de bola? Um seguinte conceito que a gente traz é quando a gente fala em priorização. Como assim? Outra metáfora que o tempo é como um rio. Um rio à noite, você está num rio, ele está fluindo, você está num barquinho sendo levado, e ele faz curvas, mas você não consegue ver, tá à noite. E você nunca sabe que horas que o rio vai acabar. A única coisa que você sabe é que o rio vai acabar. O tempo é a mesma coisa. Eu nunca sei quanto tempo eu tenho. A única certeza que eu tenho é que uma hora o tempo acaba. Então acaba que o tempo é algo fluido, finito. E isso gera pra gente dúvidas se o que eu estou fazendo está certo? Não sei. Isso vai acabar? Como que é? E aí a gente pode fazer algumas perguntas, assim, ó. Se daqui até o resto da sua vida, todas as semanas,
fossem como a semana passada, você teria tido uma vida feliz? Você teria tido saúde? Você teria tido paz e harmonia? Você fala, nossa, Rodrigo, forte isso, hein? Pois é. O ser humano tem uma capacidade extraordinária de viabilizar uma imaginação, né? Futuro, um exercício de futurologia. O que a gente pode fazer, então? A gente se imagina lá no futuro, olha para trás e vê. Cara, se eu repetir a semana passada, toda semana, como é que vai ser lá no final? E eu faço uma projeção daquilo. E qual que é a utilidade disso? Se eu faço uma projeção, eu consigo mudar. Porque às vezes a gente, essa semana não foi tão legal, eu deixei de lado minha parte física, deixei de lado minha parte emocional, deixei de lado não sei o que, esse mês eu não poupei, esse mês não sei o que. E aí acaba que algo que era exceção vai se tornando frequente, porque a gente sempre acha que vai ter muito tempo. Então, às vezes, não tem aquele, é preciso viver a vida como se não houvesse amanhã. Faz muito sentido isso. Porque às vezes a gente guarda uma rusga achando que sempre vai ter tempo de resgatar. E nem sempre tem. Porque a gente nunca sabe quando vai interromper. Que horas que esse rio vai virar. Boa notícia disso é que há sempre tempo para corrigir o curso. E a gente vai mostrar aqui algumas formas. Agora que eu entendia o tamanho do buraco, o tamanho da importância do tema, aí a gente vai buscar formas de viabilizar as estratégias. Beleza? Esses dois conceitos de tempo como recurso escasso, tempo como um rio, a gente acha nesse livro sobre a brevidade da vida, de Sêneca. É um livro bem legal, que fala bastante, onde ele conclui que a melhor forma de investir o tempo é investi-lo em uma vida que você ama viver. Bacana? Falando em escolhas e priorização, que é aquilo que a gente escolhe, a gente passa para o conceito de produtividade. Lembrando que produtividade é, sobretudo, não fazer tudo. Você fala, nossa, Rodrigo, não, contraditório isso. Não, vou explicar por quê. Quando a gente fala em priorização, a gente está dizendo não para algumas coisas. Eu estou dizendo não para B para sobrar tempo para fazer A. Eu vou escolher aquelas coisas que têm mais valor, mesmo sabendo que elas têm outro custo. Não entendi nada. Vamos lá. Qual a diferença entre custo e valor? Custo é algo fixo. Por exemplo, se eu vou comprar tomate, o tomate está R$5, o custo é R$5 por quilo de tomate. E o valor? O valor já é algo subjetivo. É a experiência subjetiva que você tira daquilo. Então, por exemplo, vai ter um tomate que está bonitinho, está lindo, está ótimo, que vai ser uma salada, um molho maravilhoso. E tem outro que está meio amassado, que já não está tão legal. Tanto é que eles têm valores diferentes que você vai lá no supermercado e escolhe. Você vai escolher qual que você quer. Mas o custo é um só, é R$5. Não adianta você chegar no caixa e pedir um desconto porque você está levando tomate amassado. Não vai acontecer isso. Com o tempo é a mesma coisa. Tem coisas que tomam meia hora, outras coisas que tomam a mesma meia hora, só que uma te devolve muito valor, outra menos. Imagina, é muito fácil perder tempo em mídia social, em coisa assim. Às vezes você pega o celular, fica 5, 10, 15, 20 minutos. E esses mesmos 10, 15, 20 minutos, em outros contextos, são super importantes. Imagina 20 minutos de atividade física 3 vezes por semana. Ou então, imagina 20 minutos com a pessoa amada, 20 minutos com seu filho em desenvolvimento. Tem outro valor, né? E isso quando a gente está falando de priorização. Priorização é dizer não. Eu estou dizendo não para o tomate amassado e dizendo sim para o tomate novinho. E aí onde entra a produtividade nessa história? A produtividade é esse conceito de priorização ao longo do tempo. São caminhos infinitos e eu vou fazendo escolhas. E aí, conforme eu vou fazendo escolhas certas, eu vou conseguindo ter uma vida mais produtiva, mais rica, mais feliz, mais completa. Produtividade, então, muito mais do que fazer algo muito bem, muito rápido, é fazer algo bem ao longo do tempo. Então, você fala assim, Rodrigo, você vai me ensinar aqui uma técnica de produtividade para eu escrever um relatório de 4 horas em 5 minutos. Não. Inclusive, se você souber, eu peço que você me ensine como faz isso. Não existe, na minha cabeça não existe isso. O que existe é o cara que trabalha bem todos os dias, ao longo de 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos. E ele está fazendo sempre constantemente. Ele está construindo, dando passinhos todos os dias. Ele não para de caminhar. Beleza? E como é que eu faço para ter uma vida produtiva ao longo do tempo?
Eu tenho que primeiro trabalhar algumas áreas chaves da nossa vida. Vai ter uma aula específica sobre os Big Rocks. O que são esses Big Rocks? São grandes pilares da nossa vida. São físico, emocional, cognitivo e espiritual. Aí você fala, Rodrigo, o que isso tem a ver com o meu profissional? Tudo. Afinal de contas, o ser humano é um só. Se você não cuida de si, não vai ter como ser um bom profissional. E a gente vai trabalhar cada uma dessas esferas. Então, quando a gente fala em produtividade, antes eu tenho que cuidar de quem produz. Quem produz? O ser humano que está ali atrás. E o ser humano é composto de quê? De vários pilares. Esses aqui são 4 deles. Beleza? Outro aspecto para falar em produtividade é a sustentabilidade. Sabe aquele cara que trabalha bem na segunda, bem na terça, na quarta já está meio cansado, na quinta já está fazendo plano no final de semana, sexta-feira ele já está assim, nossa, sextou, não quero mais nada. Pois é, não é esse modelo que a gente quer ser. A gente quer trabalhar bem na segunda, trabalhar bem na terça, trabalhar bem na quarta. A gente quer trabalhar bem em janeiro, fevereiro, março, abril, não quer ficar já, quando é que chegam minhas férias? E qual é o segredo para ter uma sustentabilidade, uma produtividade prolongada no tempo? É o equilíbrio entre aquelas outras várias áreas dos Big Rocks. Quando a gente faz tudo em equilíbrio, você consegue manter isso ao longo do tempo. Se você não está equilibrado, você cansa. Né? E uma outra coisa importante para falar em produtividade e priorização é a coragem de dizer não. Essa aqui é uma imagem bem legal que me marcou no livro Essencialismo, eu vou mostrar para você já já. É isso, quando você dispersa sua energia em várias frentes, acaba que você não vai para lugar nenhum. Quando você consegue condensar num lugar só, você chega em lugares extraordinários, seja ele qual for. O importante é que você consiga alcançar os seus sonhos, suas metas, seus objetivos. Esse é um conceito que está no livro Essencialismo, mas a única coisa trabalha bastante também, eu acho que são 2 livros que caminham juntos. Esse é a única coisa, ele faz uma pergunta bastante intrigante, ele fala assim, se você pudesse fazer só uma coisa, uma única coisa, que resolvesse ou tornasse insignificantes todos os seus problemas, qual seria? Nossa senhora, é forte, né? Essa pergunta é forte. E é legal, é um livro bem bacana. E um outro que trabalha muito bem, assim, você como um todo, são os 7 Hábitos das Pessoas, um livro maravilhoso, recomendo. É o primeiro que eu li nessa área, li já umas 10 vezes, e eu pretendo ler mais umas 10 ao longo da minha vida. Ele, diferentemente do que o título sugere, que existe um caminho fixo, seriam 7 hábitos, receitinha de bolo, não, ele dá uma abordagem humanista de como você navegar usando técnicas da administração, profissionais, na sua vida pessoal, equilibrando as duas coisas para ter uma vida harmoniosa, feliz. Beleza? E aí, entendi. O natura de tempo. O tempo eu preciso priorizar para escolher o que tem mais valor. A priorização ao longo do tempo gera produtividade. Então vamos começar, né? Quais são os pontos de partida? Como o nome bem fala, o mais importante é o S. Ele apresenta estratégias diferentes e possíveis. Você vai ver na sua realidade qual é a estratégia melhor. Você vai pensar assim, se funcionar para sua vida, é a estratégia certa. Se não funcionar, tudo bem. Às vezes é a estratégia certa para outra pessoa. Tá tudo certo. O lance aqui é você pegar os conceitos, trazer na sua experiência e achar a resposta que melhor traga resultado na sua vida. Beleza? Tem vários elementos, vários conceitos. Eu resumi aqui em 3 frases que são ideias que eu sugiro que vocês levem para a vida de vocês quando estiverem pensando nesse tema de produtividade, priorização e tempo. O primeiro delas, esse aqui, o dia que você gradua da infância para a fase adulta, é o dia em que você assume total responsabilidade pela sua vida. Frase forte, né? Frase pesada. E coloca essa distinção entre culpa e responsabilidade. Qual é a distinção entre culpa e responsabilidade? Culpa é um olhar do hoje para o passado. São as coisas que aconteceram no passado que me trouxeram até aqui. E responsabilidade é o olhar do futuro. Eu vou pegar do presente, dado que eu estou aqui, qual é a minha responsabilidade para manter esse curso ou para fazer algo diferente? Se eu estou insatisfeito, eu tenho a responsabilidade de mudar algo no presente para mudar o futuro. Entendeu? E quando a gente sai desse paradigma da culpa, porque meus pais, porque meu DNA, porque meu chefe, porque meu órgão, porque a cultura institucional. Enquanto você está buscando culpados, você não está preocupado com a solução. E a ideia é a gente superar esse paradigma da culpa e olhar, beleza, dada a situação hoje, dado como está, o que a gente pode fazer? Aí você assumiu a responsabilidade. Legal. E aí você fala assim, nossa, Rodrigo, bacana, entendi, show de bola. Mas já estava difícil antes, agora o peso da responsabilidade ainda é meu? Mas eu vou te dar uma boa notícia agora também. Existe um como.
E como que eu implemento essa responsabilidade? Não são as grandes coisas que fazem a diferença. São as centenas, milhares ou milhões de pequenas coisas que separam o ordinário do extraordinário. Então não basta você querer chegar no resultado de qualquer jeito. E não é superando uma parede gigante que você vai chegar lá. Não é uma grande superação. É a implementação de pequenos passinhos todos os dias, pequenas correções de curso que você faz. E nunca é tarde para fazer essa mudança, né? Lembra? Então a ideia é a gente pegar algo bem grande, uma parede intransponível e construir uma escada. E aí você vai subindo um degrau por vez. Show de bola? E aí a gente chega na nossa terceira frase, que é mar calmo nunca fez um bom marinheiro. Que é uma lembrança de que as dificuldades devem ser celebradas. Celebradas, sim. Porque toda vez que você supera uma dificuldade, você sai mais forte. E aí quando acontecer de novo, você vai estar mais maduro, mais forte, mais responsável para lidar com aquilo de novo. Beleza? Esses são os 3 pontos de partida para uma abordagem madura com resultados quando a gente fala em produtividade. Legal? E aí, entendi. E como é que eu implemento isso? A gente precisa de algumas ferramentas. A primeira delas é o método. O método é o quê? O sistema de organização. Como é que eu vou organizar minhas ideias, minhas prioridades, o que é importante, o que é urgente e tal. E aí existem algumas formas, eu sugiro que você dê uma olhada no livro do GTD. A sigla é o Getting Things Done. O livro em português se chama Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. Ele fala muito bem como lidar com as suas tarefas do dia, de como organizar tudo para você desocupar a mente e ocupar a mente só com aquilo que precisa. Mas não basta o método, porque o método sozinho não resolve nada. Quem faz as coisas não é o método, não é o aplicativo, não é o PDF. Quem faz as coisas é a pessoa. Por isso que a gente precisa trabalhar os comportamentos. E como é que a gente trabalha isso? Por meio de condicionamentos. No fim das contas, quem realiza é a pessoa. E a gente precisa trabalhar os condicionamentos. Beleza? Vou dar um exemplo. Sabe quando você programou, amanhã eu vou acordar às 5 da manhã, vou dar um corridão no parque, vou comer algo super saudável, vou levar as crianças antes de pegar o trânsito, vou chegar no trabalho. Aí chega no outro dia, o despertador toca, você soneca, aí você já come, aí você, não dá tempo de correr no parque, aí, em vez de comer saudável, você come qualquer coisa, já briga com as crianças, já sai atrasado. Então. Vocês veem que são duas pessoas diferentes, um que planeja e outro que executa? Porque quem executa é o comportamento, né? Não é o planejamento. Por isso que a gente precisa trabalhar nessa parte de condicionamento. Alguns exemplos. O helenismo, né, que são as correntes filosóficas lá da Grécia Antiga, que trabalhavam bastante como eu devo me portar, como o ser humano deve agir. Freud, que é cujo tema principal é inconsciente, né? Mas outras correntes, inclusive a psicologia trabalha muito esse aspecto inconsciente da gente, afinal de contas a gente não tem controle sobre tudo. E as filosofias não ocidentais também trabalham bastante esse tema de como eu devo me portar e como eu faço essa ponte entre o consciente e o inconsciente, como eu consigo conscientemente interagir com o inconsciente. Bem interessante, né? Isso, claro que são poucos, né? Tem bilhões de outros. Eu vou passar na bibliografia, mas a ideia é que a gente tem algumas fontes para dar início. E, por fim, também a gente tem que falar de relações, né? Afinal de contas, tudo está interligado, ninguém vive sozinho. E, nesse aspecto, nada melhor do que a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, que vai ser um grande marco nosso aqui no curso. Não tem como falar de comunicação intrapessoal, interpessoal e sistêmica se você não falar da comunicação não violenta e como interagir com os demais. Legal? Esse é o nosso framework do curso Estratégias de Produtividade. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Um grande abraço, até lá!